Vamos lá, Rose, vamos para a nossa coluna de política que hoje você tem aqui informações para trazer para a gente. E uma delas foi um evento do PSOL que foi realizado aqui na cidade de Manaus, é isso? Olha, ontem o PSOL realizou o seu congresso estadual para definir uma série de questões, debates sobre seus posicionamentos em relação à questão da negritude, da LGBT, das mulheres, composição política. Então, isso foi um debate que eles travaram ao longo do dia. Eu percebi que o PSOL é um partido de esquerda, então é formado por tendências, por grupos diversos. E nessas questões, na maioria delas, eles têm uma coesão muito grande. Eles fecham, né, nos debates, nas pautas e nas metas a respeito dessas questões. Aliás, uma observação que foi feita durante os debates, que é muito verdade, é que é o único partido que coloca na sua pauta de debate político a questão sobre as violências e os direitos das mulheres trans, dos LGBTs. E falando num Estado, né, de uma composição tão forte de direita, de extrema-direita, como é agora o Estado do Amazonas, né, a perspectiva de futuro, inclusive, isso faz muita diferença. Em que pese o pessoal não ter espaço político, dos espaços de decisão política, de poder, não tem mandato. Então, essa é a grande desvantagem, mas participa desse debate político com essa pauta e é o único que realmente tem um debate mais profundo a esse respeito. Bom, eles também fizeram ali uma reunião para definição de composição no diretório estadual. E a gente percebeu que uma tendência, as várias tendências se uniram para reeleger, para colocar novamente no poder dois nomes que estão à frente do PSOL municipal, que é a Natália, e também da presidência estadual do PSOL. Vou já confirmar o nome dela aqui. Eu esqueci o nome, que eu não sou boa de gravar, e conheci a Mena Bianca ontem. A Mena Bianca é uma jovem de 24, 26 anos, me impressionou bastante, mas alguém com uma formação política muito boa, muito firme. E elas duas estão sendo aprovadas ali por várias tendências, porque estão muito conscientes de uma organização interna do PSOL. O PSOL não tem nem fundo partidário. E não só em função da questão de representatividade no Congresso Nacional, mas por uma desorganização mesmo, de prestação de contas no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, enfim. Então, elas estão numa construção ali de organização interna, estão bem próximas de receber um fundo partidário que nem é tão grande, acho que é em torno de 30 mil, Jenny. Mas já é alguma coisa para uma organização de um partido, como um partido de esquerda, enfim, para ter espaços para debates. Eles não têm sede, se eu não me engano, nem sede, nem para alugar. Tem dinheiro nem para alugar sede, né? Essa é a realidade da esquerda, né? Interessante a gente perceber isso também. E aí essa tendência recebeu o apoio das demais tendências. A gente percebe que há um outro grupo que está bem fortalecido também, que tem divergências internas, inclusive algumas mágoas que ficaram de circunstâncias outras, filiados que morreram, né? Já em contexto de brigas internas também, assim, morreu em função de uma doença, mas no processo de adoecimento havia o acirramento interno que não baixou, né, a guarda. Então, isso hoje, né, tem muita mágoa, a gente percebe isso, que foi o caso do dirigente Raoni, que morreu no ano passado. Mas aquilo ali não ficou visível durante os debates, viu? Assim, a gente percebeu que há grupos muito conscientes dos seus tamanhos, eles fizeram debates, discussões pontuais, não houve briga, declarada ali naquele momento, que é uma característica, às vezes, da esquerda, das discussões, e essa composição de forças aí, 70% para esse grupo que se fortalece em torno da Natália e da Mena Bianca, e também o Marcelo Amil, é um grupo do Marcelo Amil, que tem aí uns 30% de representação, tem um delegado nacional e também se fortalece para esses debates. O que acontece é que eles estão se preparando, claro, para a construção de uma caminhada para a eleição municipal. E aí, como é que fica essa esquerda? Quando a gente fala de PSOL, a gente está falando de um partido que está dentro de uma federação com a Rede Sustentabilidade. A gente até tratou em alguns momentos aqui da nossa visão a respeito da construção da rede. E dentro dessa federação, o PSOL também é minoria. Assim, como a rede teve uma votação muito maior em função da candidatura da Wanda Itoto, da indígena, eles, na composição, 70% da decisão da federação fica ali nos votos da Rede Sustentabilidade. A vantagem que eu percebo que eles estão vendo no PSOL é que a rede tem como meta
a vereança, né? Quer fortalecer o nome da Wanda para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores de Manaus. E o PSOL tem, me parece, em vários grupos, a intenção de lançar um nome para debate de posição, né? Marcar a posição desse debate da Prefeitura de Manaus. Claro que tem muito chão pela frente. Tem pessoas no PSOL, por exemplo, que temem que, de repente, uma composição da rede, com alguma das forças da esquerda, ou da esquerda que apoia a direita, ou da direita mesmo, possa fortalecer outras candidaturas e aí inviabilizar esse processo, que é sempre comum, né, na esquerda, no PSOL, de candidaturas que marcam posição para participar do debate da cidade, né, e dos candidatos, né, do perfil dos candidatos. Então, é isso que ficou, eu percebi ali. É muita caminhada, você vê como é que está o campo da esquerda, eles estão precisando fazer uma composição. A gente sempre falou assim, a gente tem falado que a esquerda não tem projeto, né, não tem estratégia, não tem nomes que vão estar fortalecidos, precisar fortalecer, ser um projeto de fortalecimento dos nomes. E não é só para ocupação de espaços de poder, não tem projeto, não tem nome nem para oposição. Quem é a oposição hoje que está no campo da esquerda? E quem é desses partidos, filiado a esses partidos hoje, é base aliada desses projetos de administração que representam direita e até extrema-direita, né? Tanto na prefeitura quanto no governo do Estado. Muito bem, tá aí o primeiro tema, então, aqui. Eu ia comentar exatamente isso com você, viu, Rose? Você complementou, né? Que é a questão da falta de projeto da esquerda que você vem abordando aqui com a gente já, e falando de partidos como o PT, por exemplo, que é o partido que está no governo federal, mais uma vez, mas ainda demonstra essa falta do projeto, mesmo do nome aqui, né? Apesar dessa movimentação do PT, de dizer que vai ter um candidato próprio. O próprio Sinésio Campos falou com o Ricardo Chaves outro dia, dizendo que não descarta que seja ele também. Enfim, e aí a gente vê também essa dificuldade na rede e no pessoal também, né? Sim, é uma caminhada também, né, que precisa ser feita e eles de certa maneira, estão se propondo a fazer. Mas, assim, há uma dificuldade muito clara para a esquerda, né? Eles não têm um nome para engrenar uma eleição, você não vence de um dia para o outro, precisa de uma estratégia, ainda mais quem tem pouco fundo partidário, quem tem poucos nomes, porque eles não vão conseguir fazer composição de chapa, então eles vão disputar com eles próprios, assim, a força deles próprios, né? A legenda, um nome só não se elege vereador, é difícil, a não ser que esteja um nome muito forte, como aconteceu, por exemplo, com o deputado Amon, né? Sozinho conseguiu de uma forma muito incrível eleitoralmente, se eleger ali para deputado federal. Mas essa é a dificuldade deles. Para além disso, a gente não tem oposição. Quem ocupa esses espaços converge ou por alinhamento político que favoreça na máquina, que favorece, inclusive, a reeleição, ou por alinhamento de pensamentos mesmo. Muitas pautas de algumas pessoas na esquerda estão alinhadas com projetos da direita. Você vê que no debate de ontem, o que o pessoal tentava, uma das linhas no plano nacional, trazer o governo Lula para a esquerda, porque eles entendem que essa frente amplíssima colocou o governo com pautas muito alinhadas ao centro e à direita. Então, não é uma pauta que represente, de fato, um governo de esquerda. Essa é a leitura do pessoal e a leitura de muitos sociólogos também em relação ao PT. E a outra questão é que aqui em Manaus, como eles vão fazer para sobreviver, para manter pautas, defesas que são importantes, mas que estão só no campo da esquerda, que, pelo contrário, a direita e a extrema-direita têm deturpado, né? Então, é isso. Mas o pessoal tem um histórico, Rose, assim, pelo que eu me lembro, de entrar na eleição justamente para fazer aquele contraponto ali, abordar questões polêmicas que os demais candidatos às vezes se freavam, né, se limitavam. Então o pessoal entrava ali com as questões mais polêmicas, fazer o contraponto, fazer a crítica, fazer, né, nos debates principalmente. Marcar posição. Exatamente. E aí eles vão ter que também observar isso, que tipo de posição eles vão marcar. Tem algumas pessoas do PSOL e da rede que, de certa maneira, e do PT fica muito claro também, tem uma tendência de simpatia pelo nome do Amon. E eles vão consolidar o tipo de candidatura que representa o Amon, na visão deles. É difícil de estabelecer isso agora, né? Na visão deles, o que é esses grupos. Eles sempre tiveram leituras muito críticas a respeito da composição dos grupos, do status quo no Estado. Então, a gente vai ter que observar nessa caminhada que tipo de papel a esquerda vai fazer, vai desempenhar em relação ao debate político
da cidade. Está bem complicado, a meu ver. Está muito favorável mesmo para os grupos da direita, para a consolidação deles, né? E para o alinhamento, inclusive, com essas forças da esquerda.